Shalom a todos. Assim como Jesus, você também ama e honra o nome de Deus, o Pai? Sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas nas cópias em hebraico, cópias tardias dos evangelhos, Jesus citou o nome do seu pai, Jeová em português, pelo menos 19 vezes. Mas será que o tetragrama, o nome de Deus, é encontrado nos textos bíblicos, nos textos manuscritos em hebraico? Se consultarmos, por exemplo, o Códice de Leningrado, que foi escrito em 1008, vamos ver que lá o nome de Deus, grafado corretamente como Jeová, ocorre 263 vezes. Isso mesmo, fizemos uma pesquisa dentro do texto do Códice de Leningrado e lá constatamos o nome divino pelo menos 263 vezes, grafado como Jeová. Bem, o Códice de Leningrado, ele é um manuscrito que ajuda na produção das Bíblias atuais. Se você tem a sua Bíblia com o Antigo Testamento, a parte hebraica, é desse texto que se baseia, então, as nossas traduções. No Códice de Leningrado, que mais tarde foi organizado na Bíblia Stuttgartense, e ali ocorre o nome divino, grafado com Jeová, pelo menos 263 vezes. Então a resposta é sim, o nome divino ocorre no texto em hebraico. Mas será que só temos o Códice de Leningrado? O Códice de Alepo, ele também foi escrito em 920 depois de Cristo, e ele é a base das Bíblias hebraicas, que alguns gostam de chamar de Tanar. Contém a Torá, os Neviim e os Retuvim, então a instrução, profetas, e ali o nome de Deus é encontrado escrito Jeová pelo menos 206 vezes. Nós também fizemos uma pesquisa nesse texto hebraico massorético tão importante, que tem as consoantes e as vogais, e encontramos ali o nome divino grafado como Jeová pelo menos 206 vezes. Agora, existem ainda outros manuscritos em hebraico que são muito importantes para a comparação dos textos. A coleção de Brajinski, por exemplo, ela é baseada num códice escrito por Hillel, que é datado de cerca de 600 depois de Cristo, e havia uma cópia dele em Toledo, na Espanha. Pois bem, quando a gente também verifica esse manuscrito hebraico, encontramos o nome divino, Jeová, grafado ali pelo menos 14 vezes. Outro códice muito importante, também em hebraico, chamado de Códice do Pentateuco, ou ainda tecnicamente OR 445, foi escrito em 950 d.C. e ele está disponível na Biblioteca de Londres. Ele também está digitalizado online e gratuito. Ali encontramos o nome divino, grafado como Jeová, pelo menos 55 vezes. Nós fizemos a pesquisa olhando folho a folho, coluna por coluna e printando. Encontramos ali pelo menos 55 vezes o nome divino em hebraico, o tetragrama com as vogais, grafado Jeová. Ainda outro texto hebraico muito importante e muito antigo é o Códice dos Profetas do Cairo, ou ainda em inglês, Cairo Prophets Codex, o Códice Cairensis. Pois é, ele foi produzido em 897 d.C. e nós pesquisamos também para verificar se ali naquele texto em hebraico encontra-se o tetragrama com as vogais. Está lá grafado corretamente Jeová pelo menos 114 vezes. Exatamente. Esse texto ele é muito antigo e foi muito importante fazer essa pesquisa para verificarmos, então, a ocorrência do nome divino no texto hebraico massorético.
ou seja, esse texto que tem as consoantes e as vogais. E aí encontramos então o nome divino grafado pelo menos essas 114 vezes nesse códice tão importante que é o Códice dos Profetas do Cairo. Então, respondendo à pergunta, o nome divino, tetragrama, é encontrado com a pronúncia no texto hebraico massorético? No texto da Bíblia massorética? Sim, grafado Yehová em vários desses manuscritos. Na verdade, já passam de mais de 1000 manuscritos com o nome divino grafado Yehová corretamente, o que nos ajuda a perceber que a nossa tradução em português para Jeová é muito legítima, muito fidedigna, é baseada nos manuscritos bíblicos, na historicidade bíblica e na língua hebraica. Um grande abraço, fique com as bênçãos de Jeová na sua vida e até a próxima.